Os números do Palmeiras. Ontem teve uma discussão que pegou fogo aqui sobre, né, o favoritismo do Palmeiras, como o Palmeiras administra aí esse primeiro lugar do campeonato. E o Maurício Noriega, em determinado momento da conversa, citou isso aí, né? Desempenho dos times que foram campeões brasileiros nessa altura do campeonato, nessa rodada em que nós estamos agora. Terminou a 34ª rodada. Olha aí, ó. Essa é a pontuação. O Palmeiras... Quase empate técnico, hein? Tá acima dos times de 2009, 2010 e 2011, né? E empatado com o São Paulo de 2006. Ele seria ali um quinto colocado nesse ranking, né? Que tem o Corinthians ali disparado na frente com aqueles 76 pontos. E você vê, 2015. O Flamengo que proporcionou o cheirinho tinha 57. Quando foi campeão. Exatamente. Exatamente. Era o e não foi uma campanha espetacular? Eu acho que, assim, a minha visão é que desmerecem muito o Palmeiras, gente. Desmerecem, um time que é competitivo. Mas quem desmerece? A imprensa em geral fala que não é um campeão, que joga futebol, que não os últimos dois campeões que jogaram futebol bonito foram o Cruzeiro do Luxemburgo e o Santos do Diego Elano, faz muito tempo. Eu acho um assim. time competitivo, um time que não perde. Então, se você vai falar que ele não oscila pouco. Bonito, nós mostramos ali os pontos que cada time fez, cada campeão fez nas últimas 4 rodadas, né? O Palmeiras, evidentemente, ainda está em aberto. E depois, número de vitórias depois da 34ª, após a 34ª, com a 34ª rodada fechada, né? O Palmeiras está num nível ali dos principais, né? Tem 21... E é engraçado, Marcelo, Oi, Fernando. é que se você pegar a campanha do Corinthians do ano passado, que foi a que mais pontuou até essa rodada, nas últimas fez só 5 pontos, enquanto que os outros fizeram muito mais. Em 2011, quando chegou a 10 também, acho que o Flamengo também chegou a 10, quer dizer, o Corinthians mais administrou o ano passado nessa reta de chegada do que conseguiu os pontos, que é mais ou menos o que o Palmeiras está fazendo com uma margem menor de pontuação, mas está fazendo com brilhantismo quase que o segundo turno todo, né? Então, é curioso, o Palmeiras aparece quase sempre, Massini, ali numa posição intermediária dessa tabela, né? Qual é a minha leitura? E aí eu passo para vocês. O Palmeiras tem um nível de atuação, né, semelhante aos desses times que foram os grandes campeões brasileiros das últimas temporadas, né, os times que dominaram o Campeonato Brasileiro, o caso do Corinthians, o caso do Cruzeiro bicampeão. O Palmeiras tem um nível de atuação semelhante, mas está disputando um campeonato mais apertado, né? Ele tem perseguidores mais próximos do que tiveram esses outros times, né? Então, o Palmeiras hoje só não é o campeão brasileiro folgado na 34ª rodada porque o Flamengo, o Santos, o Atlético Mineiro não deixaram, né? Tiveram também um desempenho muito constante. Exigiram mais do Palmeiras. E a troca de pontos está um pouquinho maior também no campeonato. Eu não gosto muito de comparar os times porque tem que comparar o nível da concorrência também. Alguns tiveram concorrência muito mais elevada que a atual, né? Porque eu acho que a gente tem enfrentado uma oscilação em que o futebol brasileiro, alguns campeonatos são bons, bem minúsculo, tecnicamente falando, não estou falando de emoção. Outros medianos, tal, e eu acho que esse tecnicamente está entre os medianos. A gente não tem ali, por exemplo... Não foi bom. A gente não acho ruim, tá? Que nem algumas pessoas dizem. Mas não foi bom. Por exemplo, esse jogo do Palmeiras e Inter, que algumas pessoas criticaram porque falta qualidade técnica, é inquestionável, isso é indiscutível. Tem a emoção que o futebol exige e aí a gente tem que entender o que as pessoas querem do futebol, mas é uma discussão mais ampla, né? De conceito de jogo, estruturação de equipe. Que não é o momento para se discutir, faltando 4 jogos para que não tira os méritos do Palmeiras. E porque não ele tem no encalço o Flamengo, o Atlético e o Santos. Já teve até com 1 ponto de diferença. Então, na hora de você ser competitivo e não você jogar bonito. Talvez. Eu entendo assim. É que eu acho que é possível se você quiser fazer as duas coisas. Não, mas quando você tem agora não. 1 ponto nas suas costas, 2 pontos, 3 pontos, não é hora de você fazer isso. Agora não, eu concordo. Fazer o que eu não estou entendendo. Jogar bonito, pensar em jogar bonito. Eu acho que tem que ser competitivo. Para acabar o campeonato. Eu acho que jogar mais com a bola. É feio ser competitivo? Não. De nenhum. Tá, mas para ser competitivo, você precisa jogar feio também? Tem alguma relação? Uma coisa não, dependendo o Palmeiras ser competitivo, não correu risco nenhum contra o Internacional. Teve uma bola do Anderson lá, se você for pegar o jogo inteiro, não correu um risco e venceu o jogo. Não, então, ontem a chapa esquentou também na hora que a gente falou de momentos do campeonato. Mas é fato que, num determinado momento do campeonato, o time se sente mais à vontade para jogar solto.
Necessariamente. O Palmeiras já jogou muito bem esse campeonato. Tem determinados momentos, por exemplo, né? O resultado se sobrepõe. Agora o resultado não pode escapar. Tem momentos em que você se dá o direito de correr mais riscos. É isso, Massini? Vamos lembrar um pouquinho. O que acontece com o Campeonato Brasileiro é que ele é muito longo. É um campeonato que começa em maio e termina em dezembro. Alguém se lembra do início do Palmeiras lá no campeonato? Tinha Lucas Barros de centroavante no primeiro jogo, se machucou contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras jogou muito futebol. Na estreia foi brilhante. E tinha o Gabriel Jesus de um lado, o Dudu do outro lado. E depois o Cuca foi buscar um meio-campo sem volantes. Tietê, Moisés e Cleiton Xavier. O que aconteceu? Moisés se machucou, o Cleiton também oscilou, subiu, desceu. A ideia inicial do Cuca era ter um meio-campo com Tietê, Moisés e Cleiton Xavier. Né? Só que, ao longo do campeonato, as coisas foram se desenhando de outra forma. E aí a gente pode discutir montagem de elenco, porque o Palmeiras tem um monte de jogador, mas não tem um cara para ser um meia como é o Cleiton Xavier. Nessa característica. Aliás, o Cleiton nunca foi meia, mas tudo bem. Ele era 8, jogador de meio campo, vamos lá. Se o Palmeiras tivesse um outro jogador e pudesse encaixar Moisés e Tietê como volantes, tanto é verdade que quando o Cuca começou o trabalho dele, o Thiago Santos estava fora dos planos. A Ana Thaís é testemunha disso. Estava treinando então, separado. As coisas vão mudando. Exatamente. Então as coisas vão mudando, né? E é natural, porque é um campeonato absurdamente longo. Massini, muito grande. A gente faz muito aqui a brincadeira da pizza, né? Que é uma analogia feita pelo Lédio Carmona, né? Você fatia o campeonato em vários momentos diferentes. E no Brasil, todos os campeonatos nacionais são longos, né? O campeonato inglês é longo e tal. Sim. Quando o Massini fala que o campeonato é longo, é que ele parece mesmo mais longo do que os outros, porque os times mudam demais. Sim. A situação muda demais. Não é só suspensão, o jogador machucado. No Brasil é muito mais do que isso. É mercado, é o impacto que faz servir a seleção brasileira. Esse ano teve Olimpíada, né? O campeonato fica parecendo mais comprido porque ele muda demais. E o que eu acho que pesa a favor do Palmeiras, e aí são esse é o desempenho do Palmeiras nessa fase do turno, né? Últimos 4 jogos do turno. 4 pontos. Perdeu do Atlético, né, que é o próximo jogo, e perdeu jogando em casa. Perdeu do Botafogo, empatou com a Chapecoense e ganhou do Vitória. Mas mesmo assim, o Palmeiras pode ter tido liderança ameaçada aí, mas estava no alto da tabela. O que eu acho que pesa a favor do Palmeiras esse ano é que ele foi o melhor time de todas as fatias da pizza do Campeonato Brasileiro.